Hi, minasan konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre kanjis, como é legal você estudar kanjis, um jeito eficiente para você aprender esses ideogramas que são maravilhosos e são seus amigos e não seus inimigos. E de quebra, através dos exemplos, a gente vai ver, já vai aprender nesse vídeo, alguns ideogramas da lista que é cobrada no N5, na prova de nível mais fácil do teste de proficiência em língua japonesa. Mas olha só, se você gosta de língua japonesa e quer aprender na prática de um jeito divertido, não perde o evento que a gente está preparando para você, que é a Nihon Golden Week, uma novíssima edição da Nihon Golden Week, vai do dia 4 ao dia 10 de maio, só durante esse período que o conteúdo vai ficar disponível. Então, se cadastra, o evento é de graça, ele acontece na internet, você vê a hora que você quiser, onde você estiver, o link está aqui na descrição, só você clicar, colocar o seu e-mail e você já estará dentro. Muito bem, vamos falar então um pouco sobre o aprendizado de kanjis, né? Uma parte do estudo de língua japonesa que dá medo em muita gente, faz com que as pessoas achem que aprender japonês é impossível. Não é. Primeiro, kanjis são seus amigos, a gente vai falar bastante disso na Nihon Golden Week, mas saiba já que kanjis são seus amigos, eles são legais, eles são fáceis de aprender. Quanto mais você estuda kanji, mais descomplicado fica, porque você vai identificando padrões, existem radicais, blá blá blá, todo um papo sobre kanjis. Mas a dica que a gente sempre dá aqui no Nihongo é que você não deve estudar kanjis sozinhos, né? E existem muitos métodos que propõem essa abordagem, que é muito parecido com o jeito que se ensina kanjis nas escolas japonesas para crianças, né? Mas a gente tem que lembrar que as crianças estão vendo kanjis na televisão, nos mangás, escrevendo com os pais, nas embalagens dos alimentos. Elas são expostas ao idioma o tempo todo, então ali na escola elas vão sim estudar um pouco cada um dos ideogramas e tudo mais, porque tem esse outro lado, né? Nós que estamos querendo aprender a se comunicar em japonês, criar uma base do conhecimento, não faz muito sentido a gente ficar bitolado em listas de kanjis e ficar encarando e estudando cada um dos ideogramas separadamente, né? A gente faz isso sempre dentro de um contexto, sempre dentro de frases, e de quebra a gente aprende vocabulário através disso, a gente fixa melhor as ideias que cada ideograma passam, porque eles estão dentro de um assunto. Então você lembra, é muito mais fácil lembrar de um assunto do que você lembrar de uma decoreba em relação a uma letra solta, sem nenhum contexto. Então é para esse lado que a gente sempre leva os estudos, né? E todo o material nativo do Japão é o nosso grande parceiro nessa jornada. Eu vou falar bastante disso na Nihon Golden Week, então não perde. Mas aqui eu separei 10 exemplos, 10 frases em que a gente vai ver isso na prática e de quebra aprender ideogramas do N5, tá? Do teste de proficiência em língua japonesa. Para quem não conhece, essa é uma prova oficial, uma prova que é aplicada no mundo inteiro, e o resultado dessa prova se torna um documento de validade mundial também, que atesta o seu conhecimento em língua japonesa em diversos níveis, em 5 níveis na verdade. O nível número 5, que é grafado N5, é o mais fácil de todos, é o inicial, até o N1, que é o mais difícil, tá? Cada um desses Ns, cada um desses níveis do teste, eles têm uma lista de kanjis que é cobrada nas provas, né? Uma prova que não envolve escrita, são só prova de múltipla escolha, de audição, etc. Mas existe essas listas para cada nível. Então eu peguei alguns kanjis básicos que estão na lista do N5, da prova mais fácil, e a gente vai colocar esses kanjis dentro dos nossos exemplos a partir de agora. Lembrando que em língua japonesa, principalmente os verbos, eles oscilam entre uma linguagem polida e não polida, né? Linguagem polida para você falar com autoridades, pessoas mais velhas, gente que você não tem intimidade, falar com o caixa do supermercado, falar com uma pessoa na rua para pedir as horas, sempre a linguagem polida. E quando você usa a linguagem polida, é muito comum você terminar as frases com des, né, se for o verbo auxiliar des, que afirma coisas, ou mas, né, que é utilizado para outros verbos nessa linguagem polida. Nesse vídeo a gente vai terminar os verbos na forma polida, então você vai ver muito mas, tá? Os verbos flexionados para mas. Eu não vou entrar em detalhes em como faz essa flexão, vamos focar no que está na nossa frente, vamos focar nos exemplos que eu vou dar na aula de hoje, ok? Dos verbos mais básicos do japonês é o verbo ir, né? O verbo iku, no infinitivo, que a gente aproxima com a gramática do português para o infinitivo, mas é o que a gente chama também de forma do dicionário, tá? Iku significa ir. Então vamos dar uma olhada nessa frase. Asoko ni ikimasu, né? Eu vou até ali. Uma frase bem básica em que você coloca o seu foco para identificar, para aprender este kanji, né? Ikimasu. Ikimasu significa eu vou, eu irei,
tá? Muito básico da língua japonesa. E de quebra, a gente aprende também a palavra asoko, asoko, que significa ali, ali, que vem em seguida da partícula ni, que nesse caso indica a direção do movimento, né? Asoko ni ikimasu. Eu vou ali, né? Eu vou até ali, né? Asoko ni ikimasu. Outra frase, ima nanji desu ka? Tá? Aí tem 3 kanjis básicos que a gente pode aprender só de ficar repetindo essa frase, só de anotar essa frase em algum lugar, só de ficar encarando essa frase uma vez por dia, você já vai pegar 3 kanjis, né? Que é o ima, que significa agora, o nan, muito comum, muito usado, a gente vai ver mais aqui em outros exemplos, significa o quê, né? O quê, de maneira geral, cada situação vai ter uma tradução para o português ligeiramente diferente, mas o quê? Di significa horas, né? Um kanji relacionado a tempo. E desu ka, né? Pergunta de uma maneira polida. Ima nanji desu ka, né? Que horas são agora, né? Ima, tá? Ima nanji desu ka, tá? Muito comum a frase, você já aprende aí a união, o jeito que você fala é que você pergunta as horas de um jeito polido em japonês e aprende esses 3 ideogramas. Na sequência, Nihongo ga daisuki desu, tá? Uma ressalva, né? Esse suki, o kanji de suki, que a gente vai ver aqui, ele não tá nessa lista inicial, tá? Mas ainda assim é um kanji básico, significa gosto, então daisuki ainda significa gosto muito, né? Gosto bastante, adoro. Eu trouxe aqui porque é uma frase bastante simples, é uma palavra bastante comum, tá? Mas vamos lá. Nihongo ga daisuki desu, tá? Nihongo, língua japonesa, os 2 primeiros ideogramas, Nihon, formam a palavra Japão em japonês, né? Que em alguns casos pode ser lida também como Nippon, né? Nippon, um jeito mais tradicional, um jeito mais antigo de se dizer. Go traz a ideia de idioma, né? O nome de um país seguido de go, nem sempre, mas muitas vezes indica o idioma desse país, né? Portugal-go, por exemplo, né? É o idioma de Portugal, é o português e assim por diante. Então, Nihongo ga daisuki desu. Esse dai aqui ele dá uma ideia de grande, né? Então eu gosto grandemente, eu gosto muito. Ele também é um adjetivo muito básico da língua japonesa que é oki, que isoladamente, né, ele pode qualificar outros substantivos com a ideia de grande. Nihongo ga daisuki desu. Eu adoro a língua japonesa, tá? Tenham em mente que alguma coisa ga suki desu ou ga daisuki desu significa eu gosto de alguma coisa, né, só com suki desu, ou eu adoro tal coisa, quando é daisuki desu, ok? Tenha isso em mente. Próxima frase, uma frase meio maluca, mas que dá pra gente aprender coisas com ela. Mainichi ame o mimasu. Mainichi ame o mimasu. Todos os dias eu vejo a chuva. Uma frase que, né, se não chover todo dia, mas tudo bem, vamos pegar essa frase pra gente aprender coisas, né? Mainichi significa todos os dias. Esse kanji mai, ele dá a ideia de todos ou todas, né? Em japonês não tem gênero as palavras. Então, mainichi, nichi dá a ideia de dia, né? O kanji tem mais de uma leitura, vamos lembrar, né? Lá na outra palavra, o mesmo kanji é lido como ni, de Nihon, né? Nihon de Japão. Aqui ele é nichi. Então, mainichi significa todos os dias. Aí a gente tem ame, né? Chuva, que eu coloquei aqui nesse exemplo porque ela faz parte da lista de kanjis básicos cobrados na primeira prova do JLPT, do teste de proficiência. Então, coloquei, mesmo que o exemplo seja meio amalucado. Ame significa chuva, né? Você vê até os pontinhos dentro do ideograma que indicam as gotas de chuva, né? Lembrando que ideogramas, os kanjis, eles vieram da China e a origem deles está na observação da natureza. Muitos deles representam fenômenos que as pessoas observavam e tal e grafavam isso em letras. O mimasu, tá? A partícula o que liga um objeto a uma ação, a um verbo. E que verbo é esse? Mimasu, né? Observo, olho. Então, todos os dias, olho, observo a chuva, tá? Kanji de mimasu. Mimasu, muito importante. Tanto a palavra, o som da palavra é dito o tempo todo, quanto este ideograma aparece também o tempo todo. Mais um exemplo muito legal para a gente aprender. Agora vamos ver 3 frases que a gente vai poder aprender. Além dos ideogramas, a gente vai aprender kono, sono e ano, né? Este, esse e aquele. Vamos lá. Kono kuruma o kaimasu. Kono kuruma o kaimasu, né? Eu vou comprar
este carro, né? Kono significa este e sempre se liga com um substantivo. Ele não fica nunca sozinho na frase e depois dele vem partícula. Não, sempre junto com algum substantivo. Kono kuruma, kuruma, também kanji muito básico, significa carro. Kono kuruma o, olha de novo a partícula o, né? Fazendo a ligação do objeto até a ação que vai se relacionar a esse objeto. Kaimasu é a ação, né? O verbo é kaimasu, quer dizer vou comprar ou compro, né? Os verbos conjugados na forma mas, eles podem indicar tanto o presente quanto o futuro, dependendo do contexto, dependendo do que estiver sendo dito. Então, vou comprar este carro ou compro este carro. Kono kuruma o kaimasu. Próxima frase. Sono sakana wa yasui desu ne. Sono sakana wa yasui desu ne. Esse peixe é barato, né? Essa é a ideia dessa frase, tá? Sono indica esse, algo que está mais próximo da pessoa com quem você está falando do que de você, né? Não está distante, não, mas está mais próximo da outra pessoa. Então é sono, né? Sono o quê? Sono sakana. Sakana significa peixe. Peixe também é um kanji muito básico. Tudo isso seguido de wa, partícula de assunto, né? Que a gente já viu aqui. Sono sakana wa yasui, yasui, adjetivo do tipo i, que significa barato, seguido de desu ne, afirmando e buscando a concordância do interlocutor, né? É barato? Não é mesmo? Né? Buscando aí uma concordância. Sono sakana wa yasui desu ne. Esse peixe é barato, não é? Vamos aprendendo os kanjis e as estruturas também muito simples do funcionamento da língua japonesa. Próxima frase. Ano kuruma wa takai desu ne. Olha aí de novo, kuruma, né? Carro. Ano significa aquele, aquela, né? Não importa. Ano kuruma wa takai desu ne. Aquele carro é caro, não é mesmo? Né? Mesma estrutura, frase bastante parecida, né? Então quer dizer, aquele kuruma, kuruma é carro, partícula wa, takai, takai com esse kanji também muito básico, que significa caro. Em algumas situações, dependendo do contexto, ele pode ser também alto, um lugar alto e tal, mas nesse contexto ele é caro. Vamos focar no que a gente está vendo na nossa frente, para a gente aprender esses casos e depois a gente aprende outras coisas, tá? Aliás, essa é uma dica muito valiosa de aprendizado de língua japonesa. Não fique preocupado com os tantos outros sentidos e contextos que pode ter uma palavra. Foca no que está na sua frente, aprenda bem aquele contexto, depois você vai saindo para outros contextos, ok? Nesse caso, então, aquele carro é caro, não é mesmo? Próximo exemplo. Kono hon wa nan no hon desu ka? Kono hon wa nan no hon desu ka? Né? Este livro é um livro do quê? Né? De quê? Nan no, do quê? De que tipo? Pode ser um dos sentidos, tá? Kono hon, né? Começo da frase. Este livro. Kono hon wa, partícula wa de novo de assunto. Nan no hon, né? Nan no hon, que tipo de livro? Qual livro? Desu ka? E perguntando de um jeito polido, tá? Aqui a gente destaca o kanji de hon, né? Também já usado na palavra nihon, com sentido de Japão, mas ele é o objeto livro, né? Livro, hon, ele também indica este substantivo, ok? E para fechar o vídeo, a gente vai ver uma frase com comer e uma frase com beber. Então vamos lá. Feijoada o tabemasu. Feijoada, nossa querida, deliciosa feijoada. O, partícula que vai ligar isso a um verbo, né? O que eu vou fazer com a feijoada? Tabemasu, né? Vou comer, tá? Verbo tabemasu vem de taberu, quando ele está no dicionário, a forma infinitivo que eu disse lá no começo, verbo muito básico que significa comer. Feijoada o tabemasu, né? Como ou comerei a feijoada. Foco nesse kanji e foco em todo o contexto. E pra gente terminar, o sake o nomimasu. O sake o nomimasu. Bebo ou beberei o sake. Né? O sake. Em português é o espaço sake, mas em japonês a palavra toda é o sake, com esse o no início. Você pode falar só sake, mas trazendo esse o fica mais polido. Então, como a gente está trabalhando com frases mais da linguagem polida, eu trouxe o sake, né? Deixa mais nobre a frase. O sake o nomimasu. Nomimasu significa bebo ou beberei.
foco nesse kanji que indica essa ação de beber. Muito bem, foram 10 frases com gramática simples, com estruturas muito simples, que você deve se habituar para acelerar até o seu aprendizado e aprender de quebra todos esses kanjis, sempre dentro de um contexto. Claro que aqui a gente está fazendo um vídeo, né? Não é um estudo formal, mas já é uma dica de como se estuda usando a prática. Você pode extrair frases parecidas de materiais nativos, de mangás, de revistas. Tem que fazer isso, deve fazer isso, a gente estimula muito você a fazer isso. Eu vou falar mais sobre esse assunto com muito mais detalhes durante a Nihon Golden Week, que vai do dia 4 ao dia 10 de maio, então não perca, só clicar aqui no link, coloca lá seu e-mail que você já está dentro, é tudo de graça, e o material que a gente está preparando, ele é bem legal, a gente está fazendo com muito carinho para todo mundo. E é isso aí, espero que você tenha gostado, deixa aqui embaixo os seus comentários, se você anotou num caderno as frases, etc, eu quero saber isso também, deixa o seu like para ajudar a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, e a gente se vê num próximo vídeo. Já né?